Porque aqui é mais legal. Bom dia, aqui na Mais Legal são 8h36, gente, 8h36, você ligado ouvindo o nosso programa, um grande abraço, bom dia, tudo de bom. O Márcio Costa, o nosso jornalista, já tá por aqui. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, Antony, bom dia, ouvintes, tudo bem com você? Eu ouço essa música aí, velho, nós ficamos todos atentos já no pé do rádio, porque vem novidades por aí. Eleições 2014, tá chegando, né? A hora, hein? Olha, nesta quarta-feira, Antony, a 104 dá sequência com mais uma rodada de entrevistas aí com os principais candidatos ao governo de Minas. Vamos falar hoje com o pré-candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Fernando Pimentel, que nasceu em 31 de março de 1951, lá no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, o segundo filho do seu Miguel, da dona Geralda. Em 1975 ingressou na Faculdade de Economia da PUC Minas. Trabalhava durante o dia na loja de couro aí do pai, no centro de BH, e estudava à noite. Em 1978, aos 27 anos, foi aprovado em um concurso da UFMG e assumiu o cargo de professor assistente na Faculdade de Ciências Econômicas. Foi eleito vice-presidente da Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte, onde trabalhou aí por melhores condições aí para o exercício do magistério até 1992. Em 1991, assumiu o seu primeiro mandato aí como presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, no qual foi reeleito 2 vezes aí como conselheiro. Assumiu como vice-prefeito em BH, no segundo mandato aí de Célio de Castro, em 2000. Em 2001, com afastamento de Célio de Castro da prefeitura por motivos de saúde, assumiu a linha de frente da gestão municipal. Tomou posse como prefeito eleito de Belo Horizonte, com mais de 2/3 dos votos válidos em 2005. Em 14 de junho deste ano, teve sua candidatura aprovada em convenção do partido e se comprometeu a devolver Minas para os mineiros. Vamos falar agora com o candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel. Bom dia, candidato. Bom dia, os ouvintes da Rádio 104 FM, queria cumprimentar a todos, Márcio, o Antony, que é nosso apresentador, dá um abraço aí no Leandro, diretor da Rádio 104, e todos os nossos ouvintes aí de Piuí. Tá certo. Candidato, primeiramente, obrigado pelo senhor disponibilizar aí um tempo em sua agenda para atender a nossa emissora. E eu gostaria de iniciar aqui com a rodada de perguntas aqui. A primeira pergunta seria: o que levou à consolidação do seu nome ao governo de Minas pelo PT e o que lhe diferencia dos outros candidatos? Olha, Márcio, eu acho que eu tenho uma história de vida, uma biografia conhecida e que, de certa forma, alicerça esse momento que eu estou vivendo, né? Eu comecei muito jovem na militância política, ainda nos anos 60 do século passado, em 68, 79, nos movimentos estudantis, né? E vivi clandestino um tempo da minha vida, fui preso político na resistência à ditadura e desde então nunca me afastei da militância, sempre ligado aos partidos da causa democrática, da causa popular. Fui fundador do PT, depois me formei em economia, dirigi o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, e o primeiro cargo público que eu ocupei foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Patuza Ananias. Fiquei na Secretaria da Fazenda 8 anos, porque depois fui convidado também pelo prefeito Célio de Castro a permanecer nesse cargo, um cargo importante naquela prefeitura. Depois me tornei vice-prefeito com o doutor Célio. Como o doutor Célio se afastou em função do derrame cerebral que ele teve, eu assumi no lugar dele, fiquei 3 anos e depois fui reeleito, fiquei mais 4 anos. Ao todo eu cuidei da prefeitura de Belo Horizonte 16 anos, né? Como secretário, como vice-prefeito, como prefeito. Então, isso me deu uma experiência muito grande na administração do município. Eu conheço bem os problemas dos municípios, me tornei muito próximo e muito amigo de prefeitos do interior do estado também. Depois fui para Brasília com a presidenta Dilma Rousseff, fui ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio até março desse ano, quando eu me afastei, convocado pelo partido, para vir liderar um processo, coordenar um projeto aqui, que nós denominamos Caravanas da Participação. Então viajamos pelo estado inteiro, ouvindo
os mineiros e as mineiras sobre o que eles desejam para Minas Gerais, né? Os problemas de cada região, as reivindicações, enfim, os sonhos e as esperanças dos mineiros e mineiras. E nisso consolidamos um projeto de modelo, um novo modelo de governo, digamos assim, que eu acho que isso aí sim nos diferencia muito dos demais candidatos. É um programa de governo que foi construído ouvindo as pessoas, levando em conta as aspirações de cada região, com muito carinho para cada cidade, para cada região de Minas, e um programa que propõe solução para os problemas antigos que Minas Gerais sofre, que Minas Gerais vive. Você vê que nesses 12 anos de governo do PSDB em Minas Gerais, o Estado não avançou, né? O Brasil avançou muito nos 12 anos do presidente Lula e presidenta Dilma, 8 do Lula e 4 da Dilma, mas Minas ficou um pouco à margem disso. Isso se deve à inação do governo, à omissão, ao descaso do governo estadual, que eu constato a cada viagem que faço no interior ou a cada caminhada que faço aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então é isso que nós queremos corrigir. Vamos colocar Minas lado a lado com o Brasil, na prosperidade, no desenvolvimento econômico, na segurança, na saúde, na educação. Nós fomos ultrapassados por outros estados. O Rio nos passou, a Bahia cresceu mais do que nós, o Espírito Santo cresceu mais do que nós, Pernambuco cresceu mais do que nós, Goiás cresceu mais do que nós, e Minas ficou parado sem se aproveitar dos benefícios da prosperidade que podiam ser aproveitados nesses 12 anos. Vamos corrigir isso, e para isso nós estamos nessa caminhada rumo ao governo do estado, com o voto, com o apoio dos mineiros, se Deus quiser. Tá certo. Para você que ligou o rádio, estamos falando agora com o pré-candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel. Candidato, na visão do senhor, o que falta em Minas? Falta muita coisa. A primeira coisa que falta, eu acho, é um governo participativo, democrático, aberto, que dialogue com as pessoas, com a população de todas as regiões do estado, né? Um governo aberto à participação popular, um governo que construa mecanismos para que o cidadão se sinta integrante do governo, que tome parte do processo de tomada de decisões. Isso é possível fazer. Eu, na prefeitura de Belo Horizonte, quando fui prefeito, mesmo antes, quando secretário, participei da experiência belíssima do orçamento participativo, né? Eu cheguei como prefeito a poder inaugurar a 1000ª obra em Belo Horizonte, construída através do orçamento participativo, ou seja, as pessoas é que escolhem, os bairros é que se reúnem, os quais obras querem, quais são as mais importantes, as prioritárias, e a prefeitura faz a obra. Isso pode ser estendido para todo o estado, fazer um orçamento participativo regional, regionalizado, em audiências públicas, em consultas populares, estender o modelo para todo o estado. E mais do que isso, criar fóruns de participação popular em todas as regiões para discutir as políticas públicas do estado, quais são as mais importantes, como devem ser feitas, adequar a ação do estado ao interesse do cidadão e da cidadã. Então, primeiro, nós vamos fazer um governo participativo. Agora, para que esse governo tenha de fato capacidade de resolver os problemas, nós vamos fazê-lo também regionalizado. Um governo que tenha uma vocação, um olhar, um comportamento regional. Minas são muitas, já dizia Guimarães Rosa, né? Nós temos regiões muito diferentes dentro do mesmo estado. O sul é muito diferente do norte, né? O Vale do Jequitinhonha é muito diferente do Alto Paranaíba, o Triângulo é diferente da Zona da Mata. Cada uma dessas regiões tem que ser respeitada, tem que ser conhecida, tem que ser tratada com a sua especificidade. Para isso, então, nós vamos montar um governo que vai ter coordenações regionais de governo para adequar as políticas públicas às necessidades de cada região. Isso vai ser feito desde a primeira hora. Portanto, um governo democrático, aberto, participativo e também regionalizado. E aí nós vamos priorizar aquilo que os mineiros querem, que é mais importante. Saúde, educação, segurança, tudo isso serão as nossas plataformas, mas volto a dizer, com uma grande novidade, um modelo de governo aberto à participação do cidadão e regionalizado, coisa que os tucanos não fizeram em 12 longos anos de governo. O que nós temos aqui é o contrário disso. É um governo centralizado, concentrado. Fizeram até uma nova sede, caríssima, 2 bilhões de reais para construir aquele conjunto de prédios que deram o nome de cidade administrativa, mostrando a vocação concentradora, centralizadora desse governo do PSDB. A nossa é o contrário, nós vamos descentralizar, levar o governo para perto das pessoas, para próximo das pessoas, para onde as pessoas vivem, constroem suas vidas, têm os seus sonhos, criam suas famílias.
É isso que nós queremos, um governo com o pé no chão, com o pé na terra, ali onde o mineiro e a mineira vivem, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Candidato Pimentel, o senhor está ao vivo aqui pela 104 FM para mais de 150 cidades em todo o centro-oeste e sul de Minas. A 104 lidera aqui o Ibope, né? Fez uma pesquisa comprovada pelo Ibope, primeiro lugar no Ibope, e está aí para mais de 1 milhão de ouvintes. Quais os benefícios efetivos que esta região pode esperar do seu plano de governo? Olha, o centro-oeste mineiro é uma das regiões mais importantes do estado, né? É uma região, pela sua posição geográfica, pelo seu potencial. Você veja Piuí, por exemplo, a cidade que cedia a 104. Está aí, bem próximo à Serra da Canastra, com a nascente do Rio São Francisco, né? Mais embaixo o Lago de Furnas. Nós temos lugares belíssimos e uma vocação para o turismo enorme que poderia ser melhor explorada se o governo do estado tivesse, de fato, cuidado disso, né? Hoje o governo do estado se volta, nesses 12 anos, se voltou unicamente para o circuito da Estrada Real, né? E mesmo esse circuito da Estrada Real é explorado apenas como uma peça de propaganda, de marketing, mas não há um investimento efetivo. E os demais circuitos turísticos de Minas, tão importantes como esse aí da região da Serra da Canastra, não é devidamente valorizado. Então, a primeira coisa, nós vamos cuidar disso com carinho, com atenção. Vamos para aí, vamos reunir com as pessoas que vivem do turismo, que vivem das atividades ligadas ao turismo, hotelaria, restaurantes, guias turísticos, enfim, tudo aquilo que pode gerar emprego e renda na região voltado para o turismo, e vamos fortalecer, ouvindo as pessoas, fazer um programa de apoio ao desenvolvimento do setor de turismo no centro-oeste como um todo. Vamos também cuidar daquelas vocações que já existem na região, no caso do café, né? Nós temos café e café de boa qualidade aí. Agora, por que é que o café mineiro não é beneficiado no próprio estado, gerando emprego e renda aqui? Minas exporta um dos melhores cafés do mundo, mas exporta o café em grão e depois compra café torrado, que é muito mais caro. Então nós podemos perfeitamente atrair, e eu tenho conversado isso muito com o meu companheiro de chapa, o deputado federal Antônio Andrade, também ele um grande entendedor da agricultura mineira, foi ministro da Agricultura da presidenta Dilma, e nós vamos propor um apoio efetivo à atividade da cafeicultura, e mais do que isso, uma agregação de valor na cadeia produtiva do café, gerando mais emprego e renda nas regiões do estado. Vamos cuidar da infraestrutura também. É importante cuidar das estradas, da infraestrutura logística da região, porque ela é um ponto importante na cadeia logística do estado como um todo. E vamos, aliás, até já estamos fazendo isso via o governo federal, cuidar da educação, né? No caso de Piuí, por exemplo, eu sei que recentemente foi aberta aí uma unidade do Instituto Federal Tecnológico de Minas Gerais, o IFET, né? Numa área que foi doada por um empresário da cidade, e esse IFET está formando já profissionais qualificados para a região. Nós temos também turmas do Pronatec em andamento, que é o Programa Federal de Formação de Mão de Obra. Enfim, tudo isso somado vai dar um impulso grande à região do Centro-Oeste Mineiro, especialmente aí a Piuí e cidades vizinhas. Acredito que tem um potencial enorme a ser explorado e que não foi porque o governo do estado, como eu disse, nesses 12 anos, optou por um modelo que vira de costas para o interior, né? Não se preocupa com as regiões, com as pessoas, um governo que foi ausente, distante e devagar. Nós queremos mudar isso, e para mudar tem que fazer um governo, como eu disse, participativo e regionalizado. Tá certo, até seria minha próxima pergunta aqui referente aos produtores rurais. Lembrando para você que ligou o rádio agora, 11 faltando para as 9, estamos falando com o candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel. Candidato, agora sobre a educação, uma das reclamações são poucos concursos, baixa remuneração e existem escolas em estado precário. Na região existe escolas assim, por exemplo, a Escola Professor João Menezes, aqui de Piuí, e outras da região. Quais são suas propostas aí para a educação? Pois é, esse é um ponto que nos preocupa muito, sabe, Márcio? Porque, veja bem, o governo dos tucanos, o governo PSDB, tem feito, né, reiteradamente propagandas dizendo que a educação de Minas é a melhor do Brasil. Eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia, não sei de onde que conseguiram produzir essa propaganda enganosa. Basta conversar com qualquer professor ou professora da rede estadual de educação e esse profissional lhe dirá a verdade sobre a educação em Minas Gerais.
professores mal remunerados, desestimulados, desvalorizados. A carreira de professor foi praticamente destruída com a nova legislação do PSDB, as escolas abandonadas, sem equipamento, os currículos desatualizados. Se nós temos ainda algum resquício de educação em Minas Gerais, se deve unicamente ao empenho, ao trabalho de cada um dos professores e professoras, mas não, de maneira nenhuma, não ao governo do Estado, porque esse, ao contrário, desestimula, desvaloriza a carreira. Então, a primeira coisa é voltar a valorizar a carreira de professor. Como é possível o governo querer educação de qualidade pagando pouco mais de R$1.000 para um professor de ensino médio que está ensinando os meninos que vão para a faculdade depois? Isso não tem cabimento, né? Então nós vamos corrigir isso, vamos pagar o piso nacional de educação, o piso nacional salarial para os professores. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, rever a carreira, montar uma mesa permanente de negociação com esses servidores e fazer um projeto de educação voltado para o século XXI. Ou seja, nós temos que valorizar o ensino técnico profissionalizante. Eu não sei se você sabe, Márcio, mas nesses 12 anos de governo Tucano, o governo estadual não construiu nenhuma única escola técnica estadual em Minas Gerais. Ou seja, é um descaso completo com essa parte do ensino que hoje é fundamental. Se não fosse o Pronatec, que é um programa federal, e os IFET, que foram criados também desde o presidente Lula até agora pela presidenta Dilma, nós estaríamos numa situação de completo abandono na área do ensino profissionalizante. Não estamos, porque o governo federal cumpre o seu papel, faz a sua função, mas o Estado não faz. É omisso, é um descaso permanente com o setor educacional. Então nós vamos recuperar isso, vamos fazer, portanto, escolas técnicas profissionalizantes em todas as regiões do Estado. Nós estamos terminando essa parte do nosso programa de governo e já temos um número aproximado. Serão mais ou menos 80 escolas técnicas estaduais que vão ser feitas ao longo dos próximos 4 anos, se nós ganharmos a eleição com votos dos mineiros e chegarmos lá. Então, isso é o que podem esperar, tanto os professores, os profissionais da rede estadual, como os alunos, os pais de alunos. Nós vamos, de fato, valorizar a educação. Eu não sei se os ouvintes acompanham, às vezes eu ouço uma entrevista ou outra do candidato adversário e ele diz que vai fazer uma revolução educacional em Minas Gerais. E eu sempre pergunto, mas se em 12 anos não fizeram nada, abandonaram a educação e destrataram os professores, por que acreditar que agora vão fazer alguma coisa, né? A hora da mudança é agora e nós vamos, de fato, melhorar a educação em Minas Gerais. Tá certo. Estamos falando aí com o candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel. Candidato, para a gente finalizar aqui com as perguntas, qual que é a avaliação que o senhor faz da saúde hoje? Qual que é a sua primeira medida efetiva para a saúde? Olha, a avaliação que eu faço nem é minha, é dos mineiros e das mineiras. A saúde em Minas Gerais é um caos, né? É um caos. O governo do Estado, para variar, também na saúde, assim como na educação, ausentou-se completamente do cenário, nada fez. Se temos ainda um pouco de assistência, se deve ao esforço dos municípios e o apoio do governo federal. Veja, por exemplo, o programa Mais Médicos, né? Que já está em mais de 400 municípios de Minas. Nós temos mais de 3 mil médicos que foram trazidos do exterior para atender e dar atenção básica naqueles municípios em que não havia médicos brasileiros atendendo a população, especialmente a mais carente. Mas esse é um programa do governo federal, né? Eu vejo o esforço dos municípios ao construir as unidades básicas de saúde, as UPAs, também com dinheiro federal, e mantê-las funcionando. O SAMU, que é um belíssimo serviço de emergência, também um programa federal. Onde é que está o governo estadual nessa história? Eu não sei, e nem os mineiros e as mineiras sabem. Ausente. Não construiu nesses 12 anos nem um único hospital regional, que era obrigação dele, governo do Estado. Nenhum hospital regional. Nós ganhamos a eleição, e eu tenho certeza que vamos ganhar. Nós vamos herdar 9 esqueletos inacabados, 9 obras, algumas em andamento, mas em ritmo muito lento, mas a maioria inacabada, paralisada, inconclusa, de hospitais regionais que foram prometidos e não foram entregues e não foram concluídos pelo governo do Estado. Então, a ausência completa do governo do Estado nessa questão. Nós vamos corrigir isso. Primeiro nós vamos terminar esses hospitais regionais. Depois nós vamos conveniar com aquelas entidades filantrópicas no interior que prestam serviços hospitalares e reformar os prédios, equipá-los e transformá-los também em centros de referência, em hospitais regionais de boa qualidade para atender a população de todo o Estado. O segredo é
o Estado atuar como deve, porque na atenção básica ali, nas unidades básicas de saúde, nós já temos suficiente atendimento proporcionados pelo governo federal e pelos municípios, mas o Estado, no intermediário, que é essa atenção especializada, falhou no seu papel. Então nós vamos corrigir isso, vamos fazer os hospitais regionais e vamos reduzir o tempo de espera e a distância entre o paciente que precisa de uma consulta especializada ou de um exame mais complicado e a realização desse exame. Hoje, na maioria das cidades mineiras, o paciente tem que se deslocar para um centro muito distante, e às vezes até para a capital, aí a 300, 400, 500 quilômetros de distância numa ambulância, sofrendo, correndo risco. Isso tem que acabar, né? Nós vamos colocar centros especializados de atendimento nas regiões, para que nenhum paciente esteja distante mais do que 60 ou 70 quilômetros do atendimento necessário, do atendimento secundário, atendimento de qualidade, consulta especializada necessária, caso ele precise de tratamento. Esse é o objetivo e é perfeitamente possível fazer isso. Basta que o governo do Estado priorize, coisa que não fez nesses 12 anos, a saúde dos mineiros e das mineiras. E deixe de concentrar o poder e o governo na capital do Estado e na mão de pouca gente, e desconcentre e faça um governo regionalizado, que é o que nós vamos fazer, e principalmente participativo, ouvindo as pessoas. Tá certo, candidato. Lembrando que a 104 está aí realizando mais uma rodada de entrevistas com os principais candidatos ao governo de Minas. Com isso, proporciona mais oportunidade, né, para você ouvinte conhecer o perfil de cada candidato. Candidato Fernando Pimentel, em nome dos diretores aqui da 104 FM, nosso diretor Leandro, a dona Marlete, também a Larissa, a gente agradece o senhor pela entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, viu, Márcio? Eu agradeço a você, ao Antônio Camargo, que cedeu o espaço aí do programa, ao Leandro, todo o pessoal da Rádio 104 FM de Piuí, e queria dizer aos nossos ouvintes que tiveram a paciência de nos escutar, que nós de fato estamos empenhados em apresentar aos mineiros e às mineiras nesse ano um programa de governo, um projeto para Minas Gerais, que é fruto das consultas, das audiências, das conversas que tivemos ao longo de todo esse tempo, desde março até hoje, percorrendo o Estado. Então, um programa voltado para transformar Minas para melhor, né? Nós queremos uma Minas mais dinâmica, mais moderna, mais atuante e mais carinhosa com o seu povo. Se alguma coisa faltou nesses 12 anos, longos anos de governo do PSDB aqui em Minas Gerais, foi carinho com o povo. Aquilo que o presidente Lula teve, que a presidenta Dilma tem, aqui faltou. Não houve carinho, não houve atenção regionalizada, não se prestou atenção na população, e é isso que nós queremos fazer. Baseado na experiência que temos da Prefeitura de Belo Horizonte, graças a Deus, fizemos um mandato, uma gestão muito bem avaliada, temos uma equipe competente, tudo isso vai nos ajudar, se Deus quiser, e o voto dos mineiros proporcionar isso, a fazer um excelente governo para Minas, melhorando a vida de todos. Então, um abraço muito grande, desejo a todos aí um bom dia, e a você especialmente também um grande abraço. Um abraço, candidato, obrigado aí por senhor ter concedido aqui uma entrevista aqui para a nossa emissora com total atenção. Muito obrigado. Então é isso, Antônio. Falamos aqui com o candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel. É a 104 FM, né, Antônio? Saindo na frente mais uma vez aí, entrevistando os principais candidatos ao governo de Minas, proporcionando a você, ouvinte, né, para que você conheça o perfil de cada candidato, conheça as propostas de cada candidato. Isso é importante, né, Antônio? Isso é importantíssimo, porque na hora da decisão do voto, nós, como emissora, contribuímos ajudando você a decidir na hora do voto. Olha a importância disso aí, saindo da frente, já falando com o candidato do PT, Fernando Pimentel, que tem o vice, que é muito conhecido da região, que é o Antônio Andrade. Isso é bom, esclarecimento é com a gente, né? Lembrando que a gente também realizou entrevista aí, né? Com o Pimenta da Veiga. Na última semana aí nós entrevistamos o candidato ao governo também de Minas, Pimenta da Veiga, e hoje, atenciosamente, o candidato Fernando Pimentel nos atendeu aí e levou a você, ouvinte, tá bom? As suas propostas de governo, levou aí para você as suas intenções frente ao governo de Minas. Boa, só para esclarecimento, você que é um cara bem informado, nós temos aí, começando a política, e o povo ainda se sente um pouco desinformado, e nós vamos informando. Quantos candidatos a governo nós temos aí no estado de Minas Gerais? Mais ou menos, não sabe?
São quatro? Quatro candidatos? 4 candidatos. Vamos abrir oportunidade para todos, isso é importante, isso é legal, tá certo? Tá certo. Ô, Antony, só lembrando, Sim. pessoal que não acompanhou a entrevista ao vivo, você pode acessar aí a nossa página no facebook.com. A entrevista vai estar lá? Vai estar lá a entrevista. Na íntegra? Você Legal, que não conseguiu, hein? você que é professor, você que é da área de saúde, você que quer ouvir as propostas, você poderá acompanhar a entrevista do candidato Fernando Pimentel na nossa página no Facebook, facebook.com/104FM oficial. Dentro de um prazo aí de 1 hora, você já pode acessar lá. Você é estará danado. disponibilizado. Você é bom no serviço. Eu falei dos candidatos, Márcio, porque nós temos 4, mas os 2 aí que estão à frente das pesquisas, por enquanto. Mas conforme vai desenrolando a política, nós vamos modificando, a gente vai entrevistando também os demais candidatos, caso isso modifique aí no cenário político. Por enquanto, tá aí a pesquisa determinando, né, até o momento, os 2 à frente. E aqui o microfone é redondo, velho, ele é quadrado, pra não todo tem mundo, lado, né, pra todo mundo. Deixa eu aproveitar aqui a audiência do seu programa aqui hoje. E é muita, hein? Mandar um abraço aqui pra dona Marlete, tá aniversariando. Hoje. Parabenizar. O Leone, que é o nosso boyzinho também, tá aniversariando hoje. Um abraço. Mas dele eu falo Leone pouco, quero falar mais da dona Marlete, que é uma mãe pra nós. O Leone tem saído pouco pra você, né? Márcio, obrigado pelo espaço aí no seu programa, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Bom dia.